Graça e paz a você que nos assiste. Neste Papo de Discípulo, conversaremos um pouco sobre uma das etapas do caminho da salvação, que é a justificação. Pensemos um pouco sobre isso. De que maneira o ser humano, pecador e cheio de falhas, pode ser aceito na presença de Deus, um ser infinitamente santo e perfeitamente justo? A única maneira de sermos aceitos diante dele é sendo limpos dos nossos pecados. Mas como isso é possível? Pelo sacrifício de Jesus, quando o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus nos perdoa e somos declarados justos. Então, a justificação é o ato de Deus declarar que, aos seus olhos, os pecadores são justos. O verbo justificar foi tirado do mundo jurídico da época. Quando alguém cometia algum deslize, contrariando a lei, passava a ter uma pendência com a justiça. E uma vez paga a pendência ou o dano causado a outro, o condenado era considerado justificado. E em seu prontuário existia a descrição da falta cometida, mas com um carimbo que garantia que jamais ele poderia ser acusado daquele crime. O carimbo dizia: justificado. Nós também tínhamos uma enorme dívida com Deus. E por meio de Cristo, quando recebemos, ele nos declara justificados. A nossa dívida foi paga. Mesmo continuando a cometer erros, aos olhos de Deus somos justos, por causa do que Cristo fez. Como pode Deus declarar inocente uma pessoa que é culpada? Não estaria ele cometendo uma injustiça? A resposta é não, pois ele nos justifica mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Esse foi o preço de nosso resgate. A Escritura nos afirma que o salário do pecado é a morte, e pelo fato de o Senhor ser justo, todo ser humano deveria receber a condenação prevista, ou seja, se há pecado, deve haver morte. Esse é o preço, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, de acordo com o autor de Hebreus. Por isso, Jesus Cristo, o justo, morreu no lugar dos injustos. Na cruz, houve uma troca de papéis. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a vida que era dele por direito. Ele, de forma voluntária, entregou-se para cumprir a condenação e pagar a pena que era nossa. E é com base nisso que somos justificados. Note o que diz a palavra de Deus. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 21. A justificação, ela tem 4 características fundamentais que nos ajudam a entendê-la. Em primeiro lugar, a justificação ela é uma obra instantânea. Não acontece pouco a pouco. É imediata e completa. Quando o pecador se rende a Cristo, ele é logo justificado de seus pecados diante de Deus. Em segundo lugar, a justificação é um ato legal. Ela lembra o que acontece nos tribunais, quando o juiz pronuncia a sentença. No caso da justificação, somos os réus e Deus é o juiz. Quando ele nos justifica, está nos declarando inocentes. Pela fé, Jesus nos leva diante do soberano do universo para ouvirmos a nossa sentença, e ele nos diz: com base na morte do meu filho na cruz, declaro o réu inocente. Em terceiro lugar, a justificação é uma ação graciosa, ou seja, nós a recebemos pela graça, pois é algo que não merecemos. Não é uma conquista nossa, visto que não temos condição de por nós mesmos nos justificar. Assim afirmou Isaías: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Isaías 64, versículo 6. Por isso somos justificados pela fé em Jesus e não pelas nossas obras. Em quarto e último lugar, a justificação é um feito poderoso. Quem a executou foi o próprio Deus. Não é um ato humano, mas algo que provém do Altíssimo. Ele é idealizador e executor desse feito. Essa verdade nos enche de segurança. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? A resposta é óbvia: ninguém. Deus nos justificou poderosamente. Foi Ele que nos salvou e nos perdoou. É o Senhor quem nos garante a vitória sobre o pecado e a morte. Não precisamos temer as acusações do inimigo, pois aquele que é infinitamente mais poderoso está do nosso lado. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Que Deus o abençoe.